Você consegue imaginar um ano em que o sol simplesmente desapareceu? Imagine acordar dia após dia e o céu continuar escuro, o frio aumentando, as colheitas falhando, a fome se espalhando, doenças surgindo do nada, reinos caindo e o mundo lentamente mergulhando numa espécie de apocalipse silencioso. Isso não é ficção científica, isso aconteceu. No ano de 536 depois de Cristo, algo absolutamente catastrófico tomou conta do planeta, e até hoje ninguém sabe ao certo o que foi. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais sombrios, assustadores e misteriosos da história da humanidade. Porque o que aconteceu em 536 pode acontecer de novo. Os registros começaram a aparecer em diferentes partes do mundo antigo, e todos diziam a mesma coisa: o sol parou de brilhar. O historiador bizantino Procópio, que vivia no Império Romano do Oriente, escreveu: durante todo o ano, o sol brilhou como a lua, sem raios. Parecia totalmente apagado. Relatos semelhantes vieram da Irlanda, da China, da Síria, da Itália. Em todos os cantos do mundo conhecido, houve uma queda brusca de temperatura, colheitas falharam e a fome se espalhou. Era como se o planeta tivesse sido coberto por uma nuvem de poeira, como se a Terra estivesse sob um feitiço ou uma maldição. Os efeitos foram devastadores. As temperaturas caíram entre 2 e 2,5 graus Celsius, um número que parece pequeno, mas que em escala global é suficiente para transformar safras em desastres. As colheitas de trigo falharam em boa parte da Europa. A peste bubônica começou a surgir no Império Bizantino. Houve um êxodo em massa de populações rurais, e muitos reinos e impérios começaram a enfraquecer. Na China, registros indicam que neve caiu em pleno verão e houve fome severa. Na Irlanda, os anais medievais registram uma falha do pão que durou 3 anos seguidos. Em apenas 2 ou 3 anos, o mundo mergulhou numa crise que matou milhões de pessoas. Sem guerras, sem invasões. Só o clima e o caos. A grande pergunta: o que aconteceu com o Sol? Por séculos ninguém sabia. Mas nos últimos anos, a ciência começou a se aproximar de uma resposta. E essa resposta pode estar escondida em um vulcão. Ou melhor, em vários vulcões. Em 2015, cientistas analisaram camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida e encontraram algo surpreendente: traços de cinzas vulcânicas e enxofre datados precisamente do ano 536. O que isso significa? Significa que um ou mais vulcões gigantescos entraram em erupção naquele ano, lançando tanto material na atmosfera que bloquearam os raios do Sol por meses, talvez anos. A hipótese mais aceita hoje é que foi uma supererupção vulcânica, provavelmente na Islândia ou em uma região do Círculo de Fogo do Pacífico. E não para por aí. Cientistas acreditam que outras erupções menores ocorreram em 540 e 547, criando um ciclo de devastação contínuo, quase uma década inteira de frio, fome e morte. Textos bizantinos mencionam um presságio do fim dos tempos. As pessoas acreditavam que aquilo era o início do apocalipse cristão. O fenômeno gerou o que os climatologistas chamam hoje de pequena idade do gelo tardia da antiguidade, que durou até meados do século VII. Muitos historiadores associam esse período ao surgimento da praga de Justiniano,
que matou entre 30 a 50 milhões de pessoas no século VI, o equivalente a quase metade da população da Europa. Alguns impérios desmoronaram silenciosamente nesse período. O Império Sassânida, por exemplo, começou seu colapso gradual pouco depois de 536. A conexão entre registros da Europa, Ásia e África mostra que foi um evento verdadeiramente global, afetando simultaneamente todos os continentes habitados. Apesar das evidências vulcânicas, outras teorias mais ousadas ainda fascinam estudiosos, escritores e conspiracionistas. Alguns cientistas especulam que o que obscureceu o Sol pode ter sido a poeira causada por um impacto meteórico, como um pequeno asteroide atingindo a Terra ou explodindo na atmosfera, como o evento de Tunguska. Outra teoria aponta para uma cadeia de erupções em diferentes partes do mundo, iniciadas por uma grande atividade sísmica global, talvez até disparadas por um evento solar incomum. Alguns geólogos acreditam que o evento de 536 pode ter vindo de um supervulcão ainda desconhecido, possivelmente submerso ou enterrado, e que deixou poucas evidências visíveis. Algumas das teorias mais extremas falam até de interferência externa, tipo experimentos alienígenas, guerra interdimensional ou até armas antigas perdidas na história, como as lendárias armas dos Atlantes ou dos Vedas hindus. E olha, há quem diga também que antigas civilizações desenvolveram tecnologias de manipulação climática e que, em algum momento, perderam totalmente o controle. Claro, essas são só especulações, mas o mistério, ele permanece. Nada foi totalmente confirmado, e sinceramente, tudo ainda é possível. O ano de 536 é um lembrete assustador de que a civilização é, sim, frágil. Sem guerras, sem inimigos, sem bombas. Bastou o céu escurecer para que reinos caíssem, milhões morressem e a terra simplesmente se calasse. Hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente continua vulnerável, né? Um supervulcão ainda pode explodir, um asteroide pode nos atingir, e o Sol pode ser ocultado de novo. O ano de 536 não foi apenas um ano ruim, não. Foi o aviso de que, às vezes, o maior inimigo da humanidade é o próprio planeta. Deixe aí nos comentários se você acha que o que aconteceu em 536 foi natural, ou se tem algo que ainda está sendo escondido da gente. É importante lembrar, o século VI era profundamente religioso e supersticioso. O cristianismo já se espalhava pela Europa e parte do Oriente Médio, e os textos bíblicos falavam de sinais celestes do fim dos tempos. Agora imagine, o sol escurece, a lua também parece embaçada, as colheitas apodrecem, doenças se espalham, os céus estão em silêncio. Muitos acreditavam que Deus estava punindo a humanidade. Outros, que o anticristo havia chegado. Houve comunidades inteiras que abandonaram cidades e se refugiaram em cavernas ou montanhas, esperando pelo juízo final. Na Síria, o cronista João de Éfeso escreveu: houve um sinal no céu. O sol se obscureceu por mais de 18 meses. Cada dia era apenas uma sombra do dia anterior. Na China, os astrônomos reais registraram fenômenos estranhos nos céus, inclusive auroras em latitudes onde nunca tinham sido vistas antes.
um fenômeno que pode estar ligado a uma tempestade solar, outra teoria complementar ao desastre. Mesmo em meio ao caos, algumas civilizações tentaram resistir. O imperador bizantino Justinianus, por exemplo, tentou conter os danos econômicos reduzindo impostos e investindo em obras públicas para manter o povo empregado. Mas a peste, que veio logo em seguida, devastou Constantinopla. Na Irlanda e Bretanha, líderes religiosos começaram a escrever textos apocalípticos. O famoso livro de Kells, escrito anos depois, tem passagens que podem ter sido inspiradas nas consequências desses anos sombrios. Na Índia, as cidades viram uma queda brusca no comércio com o Ocidente. A Rota da Seda foi interrompida em várias partes. O impacto foi global, mas a forma como cada povo enfrentou isso nos mostra que, mesmo na escuridão, o ser humano ainda buscava sentido. Mesmo depois que o céu voltou ao normal, o mundo não era mais o mesmo. Muitos estudiosos acreditam que o evento de 536 foi um marco na transição da Antiguidade para a Idade Média. Impérios enfraquecidos, cidades abandonadas, populações dizimadas e novas religiões ganhando força. As condições geradas por esse desastre natural permitiram, por exemplo, o avanço do Islã anos depois, com povos cansados de lideranças frágeis. O colapso da ordem romana no Ocidente, dando espaço para o surgimento de reinos germânicos. A retração do comércio internacional, afetando desde Constantinopla até as tribos no Saara. Mesmo 100 anos depois, ainda era possível sentir os efeitos sociais, políticos e espirituais do que começou em 536. Hoje quase ninguém fala sobre 536. Ele não aparece nos livros escolares, não tem filmes, nem séries sobre ele. E ainda assim, foi provavelmente o ano mais difícil que a humanidade já viveu. É quase como se o mundo tivesse esquecido, propositalmente. Mas aqui, no Fatos Intrigantes, a gente não deixa o mistério se apagar. Porque se existe um ano que merece ser lembrado, compreendido e temido, esse ano é 536 depois de Cristo. O ano em que a história quase parou. Se você achou esse mistério tão perturbador quanto fascinante, não deixe esse conhecimento se perder no tempo. Inscreva-se agora no canal Fatos Intrigantes. Toda semana, a gente desenterra os segredos mais obscuros da história, os enigmas que a ciência ainda tenta explicar e os acontecimentos que quase ninguém ousa contar. Tem muito mais vindo por aí. Livros indecifráveis, civilizações sumidas, experimentos esquecidos e momentos sombrios como o ano de 536. Explore os outros vídeos aqui do canal, porque o passado guarda respostas que ainda assombram o presente. E lembre-se, aqui no Fatos Intrigantes, o mistério nunca dorme. Até a próxima.